Fala, família Desascope, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Que saudade que eu tava de ministrar o lado para vocês. Acabamos de voltar das férias e vamos lá, vamos pro nosso estudo da palavra depois de um tempo incrível que vocês tiveram na construção do conhecimento em todos esses 6 capítulos que nós já estudamos juntos aqui a palavra de Deus. Tenho certeza que, assim como eu, o Guilherme e o Caio foram muito zelosos pelo ensino da palavra, pela sã doutrina, e eu tenho plena convicção que você está saindo desse estudo transformado. Gente, deixa eu te dar algumas dicas, tá? Primeira coisa, se você não entendeu alguma coisa, se você quer rever algum capítulo, pausa esse vídeo, volta nos vídeos anteriores, aproveita aí para você recapitular algumas coisas. Um caderno de anotação é extremamente fundamental e essencial para que você possa desenvolver de fato o entendimento de toda a narrativa daquilo que está sendo escrita, que foi escrito, perdão, no livro de Efésios. Uma carta extremamente profunda, é claro. Se nós fôssemos entrar minuciosamente em cada detalhe aqui, nós passaríamos talvez anos e anos e anos. Martin Lloyd Jones, um grande pregador inglês, ele demorou, se não me falha a memória, 6 anos para expor o livro de Efésios inteiro. Imagina só se nós fôssemos analisar versículo por versículo, o quanto nós demoraríamos para sair dessa carta, que tem o seu valor histórico também espiritual inestimável para todos nós que somos cristãos. Hoje nós vamos trabalhar o finalzinho, a saudação final e a bênção apostólica do apóstolo Paulo, a bênção do apóstolo Paulo, aqui no capítulo 6 e no versículo 21. Então abre comigo aí, Efésios 6, 21. Efésios 6, 21. Efésios capítulo 6, versículo 21, a Bíblia diz: "E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça estejam com todos vocês, aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor Cristo Jesus." Vamos orar? Se você puder curvar a sua cabeça, vamos orar juntos em família. Pai, muito obrigado por esse momento que nós temos o privilégio de nos reunir como igreja, como uma família, como aqueles que são alimentados pela Tua palavra. O nosso clamor, o nosso pedido nesse momento, seja por meio dessa aula gravada ou em outros momentos, é que o Senhor continue falando conosco. Senhor, nos dá sabedoria, revelação e entendimento. Revela a nós o que o Senhor quer falar conosco, por meio desse livro fantástico e profundo que o Teu Espírito inspirou o apóstolo Paulo a escrever. Fala conosco, ministra os nossos corações. Eu oro por isso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, então vamos lá. Seguinte, nós já construímos diversas coisas até chegar no entendimento do capítulo 6. No final da aula, eu quero recapitular com vocês alguns pontos, mas por enquanto eu já quero ir direto para os últimos versículos. Aqui então, o versículo 21 do capítulo 6, que fala o seguinte: "E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel, ministro do Senhor, lhes dará todas as informações." Então, o apóstolo Paulo, ele começa falando aqui que Tíquico vai ser enviado, e é muito interessante o nome Tíquico, né? Até engraçado o nome, mas provavelmente no grego fica mais bonito. Ele vai ser enviado com a finalidade de orientar os irmãos que estavam recebendo essa carta, que era uma carta rotativa, nós já estudamos sobre isso. Se você não lembra, volta às aulas anteriores e confere lá. Paulo está enviando Tíquico, que provavelmente faz parte da sua comitiva apostólica, a fim de conscientizar os irmãos acerca do seu estado no que diz respeito à prisão que ele estava em Roma. Agora, ele continua falando que vai lhe dar todas as informações. Eu não sei se você consegue perceber, mas as igrejas do Novo Testamento sempre funcionavam como se fosse um mecanismo em conjunto. Por quê? E deveria ser assim nos nossos tempos. Existe somente um plano que Deus está realizando no mundo. Deus tem uma história, Deus tem uma narrativa, Deus tem um propósito, ao qual nós, igrejas do Senhor Jesus Cristo, talvez você seja de outra denominação e está assistindo esse estudo com a gente, nos submetendo à palavra de Deus, vamos convergir para o propósito desta palavra. Qual que é o nosso desafio como cristãos?
compreender que a palavra de Deus é uma só história que Deus está realizando e nós somos coadjuvantes na história de Deus. Então, Paulo está falando que vai dar as informações para as igrejas porque é importante que todas as igrejas tenham consciência do trabalho que o apóstolo estava realizando, porque todos se tornam responsáveis por a parte que Deus outorgou como responsabilidade de cada um. Agora, o apóstolo Paulo continua. Fiel ministro das informações. Versículo 22. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Vamos parar para pensar aqui. O apóstolo Paulo, eu vou usar uma palavra aqui entre aspas, tá? Entre aspas. É como se ele fosse um revolucionário da sua época. Pare e pense comigo. Um homem extremamente fiel ao judaísmo que encontra com o Senhor Jesus Cristo na nossa perspectiva, não na perspectiva judaica. Por que eu digo? Porque não é o Senhor Jesus Cristo para os judeus. Então ele se converte a essa nova seita chamada de O Caminho, né? Ou então essa nova religião que surgia, que não tinha como nome cristianismo, mas essa nova forma de se viver religião. Então o apóstolo Paulo, ele começa a anunciar um novo caminho ao Pai chamado Jesus Cristo, nosso Senhor, e se impõe contra o sistema, se impõe no sentido de que a não aceitação de quem Cristo é, como Senhor e Salvador, e aquele que nos conecta com o Pai, era a marca dos judeus. Então Paulo meio que prega contra o sistema religioso da época também, anunciando que é por meio de Cristo e não mais por meio do sacrifício levítico, da ordem levítica, que nós nos achegamos até Deus, que a aliança com Deus já não é mais fundada na circuncisão do homem ali no início da sua vida, mas sim uma circuncisão no coração. Paulo já trabalhou todo esse aspecto ao longo da carta. Agora, o que ele está falando eu quero que vocês tenham a consciência daquilo que nós estamos passando. Relembrando, carta de Paulo aos Efésios é uma carta que nós chamamos cartas da prisão. O apóstolo Paulo estava preso e o que ele não queria, e eu vou usar um termo aqui moderno para a gente entender, é que rolasse no meio das igrejas uma fake news. O apóstolo Paulo está falando que as informações seriam dadas a fim de dar clareza para aquela igreja de qual era a sua situação como um preso, mas também de como estava sendo o trabalho nas outras igrejas que estavam sendo pastoreadas e cuidadas, não só pelo apóstolo Paulo, mas também como pelos outros apóstolos. Agora, o versículo 23, que são as últimas palavras do apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso e também à igreja ou às igrejas que essa carta alcançaria, é muito interessante, porque aqui nós temos uma bênção. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo começa falando acerca do que ele começou falando lá no começo, no primeiro capítulo. A primeira palavra que ele usa é paz seja com os irmãos. Isto é, a paz que excede todo entendimento, um favor que nós não merecemos, de uma tranquilidade não circunstancial ou não condicional à circunstância, mas uma paz que provém de Deus. Gente, para pensar comigo. Paulo começa em Efésios capítulo 1, versículo 17, orando por sabedoria e revelação, para que nós possamos compreender a profunda riqueza que nós temos escondidos em Deus. Agora, imagina você receber o anúncio, é porque nós não valorizamos tanto assim. Um pecado da nossa parte, precisávamos valorizar mais. Se nós compreendêssemos a profundidade do livro de Efésios, muito da nossa crise de identidade, muito dos nossos medos, das nossas fraquezas, seriam superadas somente pela verdade que foi declarada nesse livro. Quando Paulo começa, então, falando paz seja com os irmãos e o amor com fé, Paulo está falando assim, que nada venha abalar vocês daquilo que vocês têm em Deus. Presta atenção. Paulo não está condicionando a paz a uma circunstância. Não é sobre você tem paz porque você está próspero, vocês têm paz porque vocês estão livres. Não, é uma paz que provê de Deus. Porque a palavra que está vinculada à paz é amor e fé. Então perceba que Paulo está falando de uma
comunhão íntima. Lembra? Eu abri esse estudo lá no capítulo 1, no versículo 1, falando que Deus estava criando uma nova humanidade, uma nova sociedade que tem como pilar graça, amor e fé. Os pilares que sustentam essa nova comunidade é a graça de Deus manifestada em Cristo, o amor revelado em Cristo e agora que nós podemos viver como família, como irmãos. E por fim, a paz. A paz. Graça, amor e paz. E também, lógico, nós podemos colocar aqui, como eu citei anteriormente, a fé. Graça, amor, paz e fé. São quatro pilares, eu tinha falado três, mas são quatro. Quatro pilares que sustentam a igreja do Senhor Jesus Cristo. A graça, a paz, o amor e a fé. Perceba que são características que nós vimos evidenciadas na pessoa de Jesus Cristo. Quem nos deixou uma paz que excede entendimento? Quem nos deixou uma paz que excede todo entendimento? Quem nos revelou o que é o verdadeiro amor? Quem nos concedeu a fé? O nosso Senhor. Então você percebe que Paulo está falando que as estruturas, o fundamento da igreja, no sentido de aquilo que é como base, estrutura essencial, é a paz, o amor, a fé e a graça. Que não provém de um mundo, de uma circunstância, mas que provém da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando que não existe mais distância entre nós e Deus. Não existe mais guerra ou um sentimento de inimizade para com Deus, porque por meio de Jesus Cristo nós podemos experimentar graça, paz, amor. Nós podemos experimentar graça, paz, amor. Graça, paz e amor. Graça, paz e amor. Grava isso dentro de você, porque o que tem nos faltado nesses últimos dias? Me responde, se não é compreender e experimentar a graça de Deus. Me responde se não é experimentar da paz de Deus. Me responde se não é poder vivenciar o amor de Deus no nosso meio, na comunhão que nós temos com os irmãos. Sabe? Tudo isso por meio do vínculo na fé, por meio de Cristo Jesus. Então, Paulo está deixando aqui as suas últimas palavras à igreja que estava em Éfeso. E o que ele sustenta é: paz seja com vocês, irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está nos chamando a um tipo de relacionamento no final. O desejo de Paulo é que aqueles que amam o Senhor com sinceridade, não por estar no hype, não por estar na moda, não porque obteve algum benefício ou a igreja alguma fonte de lucro, não. Mas é um amor sincero. Que a graça esteja sobre esses, que a graça, o favor que nós não merecemos estejam sobre esses. E o nosso desafio como irmãos, o nosso desafio como família é compreender, gente, que somos chamados como uma nova sociedade a experimentar desses pilares que são essenciais. As pessoas têm que olhar para a gente e elas têm que enxergar graça, amor, paz e fé. Quando eles olham para essa nova sociedade, os valores que norteia essa nova sociedade, essa nova humanidade criada em Cristo Jesus, é graça, amor, paz e fé. Que isso fique fixado dentro do seu coração, que o Espírito Santo faça com que isso crie raízes dentro de você. O apóstolo Paulo deseja isso para a igreja. É impossível termos paz com Deus se não for por meio da graça. A graça é a evidência de que Ele nos ama. E como que nós acessamos tudo isso? Por meio da fé. Então percebe que são 4 pilares inegociáveis que devem ser evidência clara dessa nova sociedade, dessa nova humanidade criada por meio de Cristo Jesus. Nós terminamos a exposição dessa carta, do livro de Efésios. Eu quero recapitular com vocês, antes de terminar, claro, algumas coisas muito importantes que nós trabalhamos até aqui. Nós fizemos a introdução à carta,
compreendemos o que Paulo quis dizer com toda a bênção espiritual. Se você não assistiu essa aula, volta lá atrás, porque é muito importante, tá? Segundo, oramos juntos e aprendemos sobre a oração do apóstolo Paulo por conhecimento, por sabedoria, por revelação. Compreendemos o que é ser, o que é estar ressurretos com Cristo Jesus. Falamos então desse tema central que nós temos no livro de Efésios, que seria uma nova humanidade criada em Cristo. Falamos do privilégio sem igual de Paulo, quando ele trata do aspecto do anúncio do evangelho, de ser um apóstolo de Cristo, chamado para a missão de Deus. Ele fala sobre a confiança no poder de Deus, no capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21. Depois ele começa falando da nova roupagem, que agora nós nos vestimos de Cristo, não mais agimos segundo as nossas paixões carnais, segundo os nossos desejos pecaminosos, mas sim nos vestimos dessa nova roupagem, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos incentiva a vivermos a justiça de Deus, ele nos dá orientações para maridos e esposas. E deixa eu colocar uma vírgula aqui. Gente, se é uma nova sociedade, são novos padrões, é um novo sistema de se viver. Então, o nosso desafio, olhando para a carta de Éfeso, é pegar tudo isso que nós estudamos até aqui e compreender que é o mapa, que é a forma pela qual o cristão deve viver hoje em dia. Lembra, os padrões antigos não cabem nessa nova humanidade. Por isso que nós somos chamados a vivermos de acordo com a realidade que está em Cristo. Qual que é o termo usado por Jesus sobre quem nós somos nele? Nova criatura, ou então aqueles que nasceram de novo, que nasceram do Espírito. E quando nós nascemos de novo, nós não vivemos mais de acordo com um regime de uma lei que não diz respeito a esse novo nascimento. Vivemos de acordo com aquele que é padrão para os que nasceram de novo. Quem é o padrão? O que Paulo está fazendo em Éfeso, gente, é expondo, é deixando claro quem Cristo Jesus é, para que nós possamos viver de acordo com o nosso Senhor, de acordo com o nosso Mestre. Por isso que ele vai dar orientações para esposas e para maridos, porque já não é mais o estilo de casamento, de se viver casamento, de acordo com a era passada, de acordo com a era caída, mas com essa nova humanidade. Depois ele vai dar orientações no capítulo 6, versículo 1 ao 9, vocês estudaram agora nas aulas que passaram, orientações para pais, filhos, senhores e servos. E depois ele fala sobre principados e potestades e sobre a armadura de Deus e conclui então com isso que nós entendemos. Graça, paz, amor e fé. Os pilares da nossa vida como crente. O que eu quero desafiar você é olhar para o livro de Efésios como um manual de instrução. E, na verdade, para toda a palavra de Deus, tá, gente? Vou reformular para ficar claro. Toda a Bíblia é o nosso manual de instrução, a forma pela qual nós vivemos no mundo. Agora, como nós estamos expondo Efésios, vou ser específico sobre o livro. O nosso desafio é voltar a nossa consciência, voltar os nossos olhos para a forma que nós somos chamados a viver de acordo com este livro. Presta atenção. Deus inspira, o Espírito Santo inspira Paulo a escrever qual é o regime que essa nova sociedade vai viver, que essa nova humanidade vai viver. Porque o homem sem orientação é como um animal. Então, se nós nascêssemos de novo e não fôssemos guiados pela palavra, por meio da revelação do Espírito Santo, nós iríamos viver perdidos. Porque para e pensa comigo, eu tenho um bebê de 1 ano, você que me acompanha já sabe, Teófilo. Imagina só se o Theo crescesse sem orientação. Como que ele ia crescer? Totalmente perdido. Então, quando nós contemplamos a luz da palavra de Deus, qual deve ser a nossa postura como filhos de Deus, como essa nova humanidade, os padrões que estavam antigamente estabelecidos na nossa vida começam a sair e nós vamos, de fato, vivendo essa nova humanidade em Cristo Jesus. Em outras palavras, precisamos encarnar a mensagem de Efésios para os tempos atuais. Nós precisamos encarnar as Escrituras para os tempos atuais, para que eles possam experimentar em nós aquilo que foi evidenciado na palavra. Quem é o verbo que se tornou carne? Cristo Jesus. E nós somos chamados a viver de acordo com o padrão que ele estabeleceu.
Por isso, é uma orientação. Por isso, é um mapa, é um manual de instrução para a nova humanidade. Encoraja você, cara. Se em algum momento você não entendeu as aulas anteriores, não entendeu algum capítulo, por favor, volte, aproveite que esse conteúdo está gratuito e está liberado para vocês aqui no YouTube. Anote, coloque dúvidas, manda pra gente lá no Insta da igreja para que nós possamos ajudar vocês. Gente, de verdade, foi um período muito, muito bom com vocês de estudo da palavra. Eu gosto muito de fazer a exposição das escrituras. Nós vamos para uma próxima série. Na semana que vem nós vamos anunciar vocês. Mas por enquanto, se você está assistindo esse vídeo muito tempo depois que foi gravado, provavelmente está numa playlist. Aproveite, assista novamente para que você possa de fato ser edificado à luz da palavra de Deus. Antes de terminar, quero deixar uma recomendação. Esse foi o livro que todos nós nos fundamentamos para fazer essas aulas. É claro que cada professor usou esse livro como base, mas também foi pegando em outros lugares, mas esse livro foi o padrão, foi a forma que nós encontramos de todos compreenderem uma só narrativa do livro de Efésios, que é a mensagem de Efésios, a nova sociedade, do grande John Stott. Fica como recomendação para vocês, já recomendei ele, mas eu recomendo novamente para você que quer estudar. Ele é bem fininho e pode te ajudar bastante nesse labor do estudo da palavra de Deus, e foi o livro base para nós estudarmos juntos aqui nesse período que nós tivemos do estudo do livro de Efésios. Cara, não tem como a gente terminar sem uma oração. Então eu quero te encorajar nesse momento a fechar os seus olhos. Se você puder curvar a sua cabeça de alguma forma aí, não sei se você está dirigindo, na academia, eu sei que muitos ouvem a gente na academia e também dirigindo, trabalhando, mas se você puder curvar a sua cabeça, fechar seus olhos, vamos orar juntos em família. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é fundamento, é verdade. Nos guia, nos governa. E o nosso pedido a Ti, Senhor, nos faça evidenciar essa nova humanidade que foi recriada através de Cristo na nossa vida. Nos ajuda a enxergar a Tua verdade para que nós possamos ser homens e mulheres que encarnam a verdade. Nós oramos assim no início desse estudo, Pai, nós oramos agora também por sabedoria e revelação, e que nós possamos experimentar da Tua graça, da Tua paz, do Teu amor, por meio da fé que o Senhor nos concedeu. Nos ajuda a ser uma nova humanidade. Nos ajuda a viver de acordo com o novo padrão estabelecido em Cristo. Nos ajuda a ser homens e mulheres que evidenciam um novo estilo de viver, uma nova forma de amar, uma nova forma de ser gentil, uma nova forma de ser homem, de acordo com Cristo, movidos e guiados pelo Teu Espírito, de acordo com a Tua palavra, Senhor Deus. Nós te agradecemos, porque é graça, nós não merecíamos nada disso, mas por meio da Tua graça, do Teu favor, o Senhor nos encontrou e nos salvou. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe vocês, obrigado por todo esse período. Volte, assista novamente, manda para os amigos, aproveite esse conteúdo e eu espero de alguma forma ter ajudado vocês. Não esquece do livro, também pode te ajudar bastante. No mais, Deus abençoe vocês e até semana que vem na nossa nova série. Valeu!